Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do CELB, Centro Espírita Luz e Verdade, centro que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje a gente vai estar estudando mais um capítulo, que é o capítulo 15, Médiuns Escreventes ou Psicógrafos. Antes, vamos fazer uma leitura, a nossa harmonização, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier. A lição de hoje é Consultas. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5. Várias vezes o espírito de má-fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa por vezes o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração. Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar, como divina luz no grande silêncio. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, dizendo assim: Senhor Jesus, mestre, amigo e amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos em seu nome, para estudar, para aprender um pouco mais. Que possamos, Senhor, colocar em prática essas lições que aqui estudamos, buscando a cada dia nos melhorarmos, nos evangelizarmos, cultivando bons hábitos, bons pensamentos e semeando bem por onde passarmos. Rogamos ao Senhor auxílio a todos que estão aqui estudando, aprendendo, como nós, que somos aprendizes da sua seara, que possamos também nos fazer trabalhadores da sua obra. Que assim seja, e graças a Deus. Então, vamos dar aqui uma boa noite. Boa noite a Cristina Lúcia, a Ana Lúcia, a Ana Cláudia Tito, a Tânia Matos, a Cristiane de Oliveira, a Rita Maria, a Silvia Lanes, a Aline Amorim e ao Nilton Pereira. Uma boa noite a todos. O Nilton está falando com a gente lá do interior de São Paulo. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo dessa noite. Hoje nós vamos estar estudando sobre o capítulo 15, que é Médiuns Escreventes ou Psicógrafos. De todos os meios de escrita que nós vimos até aqui, a gente chegou a estudar sobre a tipologia, a sematologia, que são as linguagens nos sinais das pancadas. A gente viu que de todos esses meios de escrita que vimos, o da escrita manual ele é o mais simples, é o mais rápido, é o mais cômodo, né? Na sematologia, na tipologia, os espíritos eles se utilizavam, né, de instrumentos materiais para produzir uma pancada, né, no ruído através da mesa, né, e tinha o inconveniente de ser uma comunicação lenta,
ou de ser uma comunicação que precisava de objetos adaptáveis, como cestas, pranchetas, mesas, para poder passar uma mensagem. Já na psicografia não é assim que acontece. O espírito ele se utiliza da própria mão do médium, como a gente vai ver aqui, ou do pensamento do médium, né? Ele trabalha ali o pensamento, inspirando um pensamento no médium. Então, existem diferentes tipos de médiuns psicográficos. O primeiro deles que nós vamos estudar são os médiuns mecânicos. Nesse tipo de mediunidade, os espíritos eles se utilizam da mão do médium da mesma forma que faziam para movimentar um objeto, uma cesta, uma mesa. Nesses casos, o espírito ele dá uma impulsão à mão do médium, ao braço do médium, independente da vontade do médium. A mão, ela se move, se agita, ela escreve a revelia do médium. Na psicografia mecânica, o médium ele não tem consciência do que está escrevendo. Muitas vezes ele está conversando com outras pessoas, enquanto a sua mão está escrevendo uma mensagem. Existem até casos de médiuns que escrevem com os dois braços. Então, ele está escrevendo mecanicamente com os dois braços, enquanto está falando de uma outra coisa, e em cada braço ali que está escrevendo aquela mensagem, são mensagens distintas, com conteúdos diferentes, enquanto o médium está falando ainda de outra coisa. Então, assim, a gente vê que, nesses casos, a mensagem que o espírito está tratando, ela não passa pelo pensamento, não passa pela consciência do médium, ele não tem consciência do que está escrevendo. Ele só vai tomar conhecimento depois, quando for ler a mensagem. Então, essa é a mediunidade mecânica. O espírito se utilizando do braço do médium, da mão do médium, como se ele estivesse utilizando de uma mesa, de uma prancheta ou de uma cesta. Então, a característica desse tipo de mediunidade, desse tipo de psicografia mecânica, é a absoluta inconsciência do médium quanto àquilo que ele está escrevendo. Então, o espírito ele se utiliza daquele braço para passar a mensagem. Isso não quer dizer que a mensagem vai ser boa. E aí, trazendo uma lição aí de Ivone Pereira para a gente, a Ivone Pereira foi uma médium que psicografou diversos livros, entre eles Memórias de um Suicida. O que ela nos dizia? Que o médium, para ele poder garantir que vai ser intérprete, de qualidade, de transmitir a mensagem de maneira pura e de boa qualidade, ele precisa elevar-se moralmente, elevar-se espiritualmente, fazer-se humilde, reconhecer suas próprias fraquezas, jamais se considerar um ser excelente, um ser indispensável. Então, ele tem sim o dever de cumprir bem aquilo que lhe compete, mas sempre com humildade. E a gente vê o exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier, ele psicografou mais de 400 livros, mas em nenhum momento ele se colocava como a referência, em nenhum momento ele se colocava acima da contribuição que ele dava. Então, ele sempre agia de maneira humilde, de maneira simples. Então, é isso, porque se na prática, no dia a dia, a gente deseja atrair os bons espíritos, nós necessariamente precisamos nos afinar com o bem, no trabalho do bem, com o estudo, porque, do contrário, se nos afinamos com espíritos ignorantes, medíocres, frívolos, mistificadores, nós vamos estar transmitindo mensagens suspeitas ou de má qualidade. Então, o tipo de mensagem, o conteúdo da mensagem, vai ter relação com a influência moral do médium, como a gente vai ver mais adiante. Então, a gente vai passar aqui a palavra para a Ludmila, que vai dar continuidade ao estudo. Boa noite a todos. Então, vamos prosseguir o nosso estudo, com relação a esses médiuns escreventes ou psicógrafos. O nosso amigo Humberto falou para nós sobre essa escrita mecânica, e agora nós vamos falar um pouco sobre os médiuns intuitivos. Os médiuns mecânicos, nós vimos aqui, que ele não tem consciência daquilo que ele está escrevendo, O espírito age diretamente na mão do médium. No caso do médium intuitivo,
o espírito age na mente do médium. Ele age diretamente na mente e não na mão necessariamente. Então, o Livro dos Médiuns vem falando que é uma transmissão de pensamento, né? Ele vai na alma do médium e não na mão. Ele vai na alma do médium e, neste caso, o médium, ele pega a caneta para escrever. Então, tem uma diferença grande. E esse tipo de mediunidade intuitiva, ela gera um pouco de dúvidas, principalmente com relação ao médium iniciante, né? A questão principal é: será que o que eu estou escrevendo, o que está vindo na minha mente, é uma ideia minha ou será que é uma ideia do espírito? Creio eu que essa seja a principal pergunta de todos aqueles médiuns que estão iniciando. Será que sou eu? A gente sempre se pergunta assim: eu acho que sou eu, eu acho que não sou eu. E no caso do médium mecânico, você não tem dúvidas, porque não é você que está comandando a mão, você sequer sabe o que está sendo escrito. No caso do médium intuitivo, você sabe, você tem total consciência daquilo que está sendo escrito. Vem a ideia na sua mente, vem essa percepção. Tem um relato do nosso irmão Raul Teixeira, que é um grande divulgador, né, e orador da doutrina espírita, e ele tem várias faculdades mediúnicas, dentre elas a psicografia, e ele conta que no início ele era muito descrente dele mesmo, porque ele era uma pessoa muito crítica. Ele fala assim: até hoje eu sou muito crítico, mas no início eu ainda era muito mais. Eu era bem jovem e eu sempre tinha essa dúvida. Então, tudo que eu escrevia, tudo que eu pensava, eu sempre achava que era eu, de uma forma inconsciente, mas era eu que estava fazendo aquilo. E isso me atrapalhou muito no início, no meu desenvolvimento mediúnico, porque eu tinha muita dúvida, eu não confiava nesse tipo de mediunidade, né? Então, continuando aqui, lá na Revista Espírita, eles nos dão um exemplo muito interessante sobre esse tipo de mediunidade. Eles falam da seguinte forma, que o médium intuitivo, a gente se compara a um intérprete. Então, se nós vamos a um determinado país, por exemplo, e nós não sabemos aquela língua, a gente não sabe se comunicar, a gente não consegue se comunicar com aquelas pessoas, a gente precisa de alguém para poder falar por nós. E, logicamente, essa pessoa que vai falar por nós, ela tem que minimamente conhecer também um pouco da gente e tem que conhecer um pouco da pessoa que ela vai transmitir o recado. E na verdade, o intérprete seria o médium intuitivo. Então, ele vai simplesmente transmitir aquele recado. O recado não é dele, o recado é do espírito. O espírito vai passar aquela sensação para o médium e o médium vai transmitir o recado. Então, essa é a diferença, O recado dado não é um recado do médium, é um recado do espírito. Tanto que, muitas vezes, aquilo que é falado, aquilo que é escrito, na maioria das vezes, ou muitas vezes, não condiz com o pensamento do médium. Muitas vezes o médium sequer é a favor daquilo que está sendo escrito, mas ele escreve porque o recado não é dele, o recado é do espírito. Continuando, aqui no Livro dos Médiuns, nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não seja seu próprio pensamento. É o que se chama de médium intuitivo. Sendo assim, dirão, nada prova que seja muito mais um espírito estranho quem escreve do que o do médium. A distinção é que realmente, muitas vezes, a ideia que está sendo dita não é a ideia desse médium que está falando. E, frequentemente, aqui no próprio livro da Obras Póstumas, fala isso também, dessa dificuldade em se saber distinguir quando é um e quando é outro. Mas aí, com relação ao próprio estudo, o próprio treinamento, ele vai dizer quando você está falando por si só e quando você não está. O próprio médium, quando ele começa a frequentar as reuniões mediúnicas, ele vai conseguir discernir o que é dele e o que não é dele.
Voltando à Revista Espírita, né, de 1859, fala que o pensamento ele é tão natural que muitas vezes a gente duvida dessa faculdade, né? Uma porção de comunicação, o que difere, né? Nós vamos ver depois com o seu Sérgio, com relação a outro tipo de médium, um tipo de variedade, né? Digamos assim, dos médiuns intuitivos. Mas o que pode diferir é que, nesse caso, o médium intuitivo, normalmente, ele fala de um amplo mais geral, e no médium que o seu Sérgio vai abordar para nós é algo mais particular, né? Fala mais da sensação que a pessoa está sentindo naquele momento e está precisando da resposta de um amparo, de um amigo superior. Essa é a diferença. Raul Teixeira conta também que quando ele começou a escrever, ele sempre lia, né, o que ele estava escrevendo, e muitas vezes ele falava assim: não, mas eu não escrevo desse jeito, eu não falo assim, eu não quero falar desse jeito, eu quero escrever tal coisa, eu não quero escrever desse jeito. E aí o espírito que começou a escrever com ele, já era o espírito Camilo, que o acompanha até hoje nas suas obras, né, ele o acompanhava também, e o espírito chegou a falar com ele, falar: Raul, quem está escrevendo sou eu, não é você, deixa eu escrever do jeito que eu estou acostumado. Porque Raul Teixeira dizia que, por ser um homem, né, da área da ciência exata, da matemática, da física, ele gostava de escrever tudo muito fechadinho, era aquilo ali e pronto. Já o espírito Camilo, ele gostava de escrever vários textos, gostava de ampliar a conversa, ele falava que ele não tinha muita paciência para aquilo, ele não gostava. E chegou a um ponto que o espírito Camilo falou para ele, falou: olha, Raul, eu estou escrevendo, você está se metendo na minha escrita, então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, então, conforme eu estiver escrevendo, para que você não interfira nesse processo, nós vamos te afastar um momento, você vai entrar numa espécie de transe, da qual você não saberá o que eu estarei escrevendo, você só vai saber ao final, quando eu acabar. E aí a gente pode perceber que esses médios, né, tanto os médios mecânicos como os médios intuitivos ou semimecânicos, a faculdade mediúnica, não necessariamente porque ele possui aquela naquele instante, ele vai ficar o tempo todo só naquela faculdade. Esse é um exemplo do médium que ele tinha uma faculdade e depois a faculdade dele, pela necessidade do trabalho, para que não houvesse tanta interferência do médium, ele passou para uma escrita mecânica, da qual ele tinha total inconsciência daquilo que ele escrevia. Ele relata que ele sentia somente a mão, né, uma vontade na mão, como disse Humberto, e ele passou a escrever dessa forma, coisa que antes não acontecia. Antes ele sabia tudo que ele estava relatando e ele era completamente consciente daquilo que ele fazia. Uma outra variedade, né, de médiuns escreventes são os médiuns semimecânicos. Os médiuns semimecânicos diferem do médium mecânico da seguinte forma: o médium mecânico, ele não sabe que ele está escrevendo, vem aquele impulso e ele escreve. No médium intuitivo, nós vimos que ele transmite a ideia, o pensamento. Já no médium semimecânico, é um pouco de cada. Então, ele recebe aquele impulso realmente na mão, da qual ele não consegue controlar para a escrita, só que conforme ele vai escrevendo, conforme ele vai relatando, ele tem total consciência daquilo que ele está escrevendo. Então, nós podemos diferenciar, conforme o Livro dos Médiuns, da seguinte forma: no primeiro caso, que é o médium mecânico, a escrita vem antes do pensamento. No segundo caso, que é o médium intuitivo, o pensamento vem antes da escrita. E já no terceiro caso, que é o médium semimecânico, a escrita vem junto com o pensamento. E no Livro dos Médiuns, Kardec fala que esse tipo de médios são os médios mais numerosos. E aqui a gente abre um parênteses para a gente ver a qualidade do médium
no sentido dele saber o que ele está fazendo e o tipo de espírito que ele está atraindo. Como disse o nosso irmão Humberto, não é a faculdade mediúnica que vai dizer o grau de evolução do médium ou o tipo de mensagem, se ela é melhor ou pior. Como eu via muito no início da doutrina espírita, as pessoas vinham falar comigo da seguinte forma: ah, Ludmila, mas naquele determinado centro espírita tem atividade de psicografia, mas eu acho que aquela psicografia não é muito boa, porque, que eu saiba, a psicografia tem que ter a letra do espírito, e a assinatura tem que ser idêntica à assinatura do espírito, e esse centro espírita é uma letra só para todo mundo. Então, como é que pode isso? Então, não é o espírito que está falando, não é, né? Então, as pessoas, né, por quê? Por conta da falta de estudo, a gente pensa que a psicografia ela é só mecânica, né? E a gente aprendendo, depois de estudar o livro dos médiuns, a gente vê que não é desse jeito, né? Provavelmente, nesse outro centro espírita, os médiuns ali escreventes não eram médiuns mecânicos, eram médiuns intuitivos. Então, realmente, não tem a letra do espírito, porque não é o espírito que está escrevendo, é o médium que está escrevendo. O espírito está passando a informação. O espírito está servindo desse intérprete. Então, por isso que nós devemos diferenciar. Na Revista Espírita também fala sobre isso, né? Então, não é porque é uma escrita mecânica que tem uma assinatura daquele determinado espírito que ela é verdadeira. Muito pelo contrário, o médium mecânico ele não consegue discernir aquilo lá. Já o médium intuitivo, por exemplo, ele pode filtrar a mensagem. Então, você tem um espírito muito agressivo, que fala palavras ofensivas, né? Pode falar palavrão. O médium intuitivo, quando ele vai escrever, ele pode sim relatar, né, a sensação do espírito, mas não necessariamente ele tem que usar as palavras que o espírito usaria, da mesma forma como um intérprete. A pessoa, quando ela está interpretando a outra, ela não precisa falar da mesma forma, mas ela precisa passar a mensagem de forma que a outra pessoa entenda, né? Então, agora a gente vai passar para o nosso irmão Sérgio, que vai abordar essa outra variedade de mediunidade intuitiva. Obrigado, Ludmila. Chegou outras pessoas aí, Humberto, né? O Tiago, Alessandro, Esther, Jeane, Renato Marinque, Gisele, Regiane, chegaram aí depois aí. É uma alegria muito grande estar com todos vocês. A gente fica muito feliz de ver essas pessoas aqui, porque isso nos traz uma força maior, né? Porque essa reunião de energias aqui, né, de aprendizado, quanto que a gente aprende, né, estudando aqui, tentando trazer um pouquinho de ensinamento, e aí a gente acaba aprendendo muito mais. E o Humberto começou nas suas orações ali, falando, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, que nós possamos ter bons pensamentos, né? Tenha bons momentos em nossas vidas, para que a gente possa ser pessoas mais caridosas. E interessante que isso vem muito a ver com o que nós vamos falar aqui agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre médiuns inspirados ou involuntários. Isso tem muito a ver conosco, né? Com todos nós que estudamos a doutrina e pessoas que também não estudam a doutrina, né? Porque essa mediunidade de inspiração, né? Inspirado, de inspiração, ela está em todos nós, todos. Né? Então, nós vamos perceber aqui nessa mediunidade, como a Ludmila falou, como é importante o estudo, né? A gente vai esclarecer nossas ideias, vai tirando nossos equívocos, né? Vai encaixando as coisas perfeitamente. E Kardec tinha essa metodologia, né? De encaixar coisa com coisa, aos poucos, gradativamente, para que nós possamos aprender um pouquinho mais, né? E não cometer falhas, né? Porque, infelizmente, a gente vê pessoas que se dizem espíritas e falam coisas
que não tem nada a ver com o espiritismo, mas isso faz parte também da evolução, faz parte do aprendizado, faz parte de todo esse trabalho que a doutrina vem nos trazer, né? Então, eu fui lá no item 182, ele fala assim, Kardec fala assim, todo aquele que, tanto no estado normal, como no estado de êxtase, né, fora do corpo, né, o espírito fora do corpo, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas. Pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Este, como se vê, forma uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta e aí muito menos sensível. Por isso que o inspirado ainda é mais fácil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. Então, vocês vejam, o médium inspirado é aquele que recebe uma inspiração, né? Recebe uma intuição, né? Como a nossa irmã falou também, da espiritualidade, né? E essa inspiração ela pode vir de espíritos que influenciam para o bem ou para o mal. Vejamos isso lá, né? Então, por quê? Todos nós somos médiuns, né? Temos um pouquinho de mediunidade. Mas, como foi dito aqui já, a mediunidade, ela não é um estado, ela não é um estado moral do médium. A mediunidade é um estado físico. Quanto mais desenvolvido a pessoa é mediunicamente, mais é desenvolvido nessa questão física. Agora, a questão moral ela é importantíssima para o médium, porque aí nós vamos diferenciar, né? Porque nós vamos receber intuição, inspiração, tanto de espíritos bons ou de espíritos ignorantes. E aí, o estudo, né, vai fazer com que a gente possa diferenciar com qual tipo de inspiração que nós queremos acompanhar, né? Mas ele fala uma coisa tão bacana aqui, que ele diz o seguinte, que os espíritos protetores e familiares se esforçam por sugerir aos protegidos salutares ideias. Então, os espíritos bons, eles se esforçam muito mais em trazer inspirações para a gente, né? Eles trabalham muito mais nessa inspiração do que os espíritos ignorantes. Mas ele faz uma observação, mas nós, muitas das vezes, não damos importância a essas inspirações. Então, nós deixamos, às vezes, de lado essas inspirações, né? Então, nós estamos interligados o tempo todo, nós estamos rodeados de espíritos, já foi falado aqui várias vezes. Estamos rodeados de espíritos. E eles, a todo instante, estão nos intuindo, nos inspirando. Nós temos um guia espiritual, né, um anjo protetor, um anjo da guarda, que a todo tempo está ali nos inspirando. É porque ele não aparece para a gente, né? Ô, Humberto, olha aqui, ó, cheguei aqui, você está fazendo coisa errada aí, Humberto. Ele não aparece na nossa frente e fala isso, ou manda uma cartinha. Ele está aqui, ó. Segundo os espíritos, né, já foi feita essa pergunta. Como é que ele pode distinguir quando é a nossa inspiração, quando é o nosso pensamento e quando é o do espírito? Aí os espíritos dizem o seguinte, isso não importa muito, porque a gente tem que distinguir qual é a ideia boa e qual é a ideia ruim. Se a ideia é ruim, deixamos de lado. Se a ideia é boa, vamos acatar. Mas, geralmente, a primeira ideia é a nossa e a segunda é dos espíritos. Geralmente, quando a gente vai fazer uma besteira, a primeira ideia é nossa. Eu vou responder mal criadamente essa pessoa. Aí, daqui a pouco, vem aquela intuição. Poxa, peraí, eu estou estudando, estou coordenando um estudo, eu vou responder mal mesmo, é isso mesmo? Aí é do espírito protetor, do espírito familiar, do espírito amigo. Então, o que importa, né, ao recebermos essas inspirações é nós distinguirmos
o que é bom e o que é ruim. Isso é que importa, né? Porque se nós estamos rodeados de espíritos, se nós somos espíritos, o que interessa quem é que está trazendo a mensagem, quem é que está nos inspirando, se é essa ou aquela, não. O que importa é que estejamos em comunhão, como o Humberto falou, que nós possamos ter bons pensamentos, que possamos estar atrelados à seara de Jesus em qualquer lugar, principalmente fora da casa espírita. Porque na casa espírita é certo de estarmos ali em comunhão com aqueles pensamentos. Mesmo que não queiramos, ao chegarmos lá, nós vamos entrar naquela sintonia do bem. Porque ali há uma purificação de ambiente, há toda uma equipe espiritual trabalhando em prol de harmonizar o ambiente, e nós fazemos parte dessa harmonização. Nós somos harmonizados também. Então, nós temos que ter esse cuidado fora da casa espírita. No trânsito, né? Quando alguém passa na frente da gente, o primeiro pensamento é o nosso, né? É de falar algo agressivo. Mas aí a gente para e pensa, opa, e se aquele rapaz que estiver ali está precisando de um socorro, de um auxílio? E se aquela pessoa que está ali dentro daquele carro é uma pessoa que está passando por uma doença, que está correndo para um hospital? Aí, se a gente pensar assim, a gente imediatamente cessa aquele mal-estar, porque vem aqui toda a intuição dos bons espíritos. Mas mais à frente, né? Ele fala mais à frente das intuições dos gênios, né? Os homens de gênio de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são, sem dúvida, espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmo e de conceber grandes coisas. Os espíritos lhes sugerem as ideias necessárias, e assim é que eles, a mais das vezes, são médios sem o saberem. Tem, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha. Então, muitas das vezes, o artista, né, o cantor, o compositor, ele entra, vai para um lugar onde tem uma natureza, onde ele tem um cantinho dele, que ele pede uma inspiração e ele recebe aquela inspiração. Muitas das vezes ele acha que aquilo ali é só dele. Mas, na maioria das vezes, né, a gente não pode dizer que é sempre, né? No espiritismo não tem isso, é sempre, é assim, não. Na maioria das vezes, é a intuição dos bons espíritos, né? Nós temos casos, né, que pessoas chegam, nós chegamos no mundo espiritual e observamos uma obra de arte. Essa obra de arte tem lá na Terra. Alguém copiou? Não, é o contrário. Vocês lá, quando encarnados, que copiaram o nosso aqui. Mas geralmente é uma cópia mais mal acabada, né? Porque lá na espiritualidade a cópia é muito mais bem acabada. Mas essa inspiração, ela é dada a todos. E isso é um exercício diário. É um exercício diário. Isso não se ganha de um dia para o outro, a não ser que sejamos gênios, espíritos mais evoluídos, né? Como Chico, como Divaldo, que são inspirados a todo instante, porque estão em comunhão o tempo todo com os espíritos. Imagina vocês, nós, Divaldo, que lá assiste milhares de crianças, milhares de famílias, ele não tem tempo de pensar em outra coisa a não ser na caridade. Então, esse irmão pode ser inspirado por espíritos que estão inferiores? Não. Muito pelo contrário, ele inclusive ajuda esses espíritos, né? Então, tem algumas perguntinhas que Kardec faz aos espíritos que é interessante a gente ter. Ele faz a seguinte pergunta: qual a causa primária da inspiração? Aí responde: o espírito se comunica pelo pensamento. Então, a causa primária de toda essa intuição vinda dos espíritos é através do pensamento. Então, o pensamento, ele tem uma força extraordinária. Todos nós somos médios, todos nós somos uma antena ligada 24 horas por dia, que vibra,
vibra, emite energia e recebe energias. Então, o nosso pensamento é algo que temos que cuidar com muito carinho. Ah, Sérgio, daqui por diante eu não vou mais pensar coisa errada. Engano nosso. Mas na hora que pensar em algo errado, em algo que não é construtivo, vamos buscar a inspiração contrária e exercitar a mudança do pensamento. E isso é interessante que lá no Livro dos Espíritos, eles nos dizem que isso é um ganho muito grande para o espírito encarnado, que quando ele pensa algo de ruim, e ao mesmo tempo ele se policia e não pratica aquele ato ruim, já é um grande avanço. Porque antes nós pensávamos em algo ruim e fazia o ato errado. Hoje nós pensamos, mas já não praticamos mais. Muitas das vezes. Às vezes escorregamos. Mas quando escorregarmos, vamos pedir perdão a Deus, pedir novamente que nosso mentor esteja com a gente, para que a gente possa retornar para esse caminho do pensamento do bem. E a revelação, a outra pergunta, a revelação das grandes coisas não é a que constitui o objeto único da inspiração? Não. A inspiração se verifica muitas das vezes com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, então aqui ele pergunta o seguinte, que a inspiração só serve para grandes coisas, para os grandes feitos? Não. Os espíritos respondem das pequenas coisas da vida. Ele dá um exemplo aqui. Às vezes você vai passar por uma rua e você sente algo. Opa, não vou passar aqui não. Algo te diz para não passar naquela rua. Não passe aqui nessa rua agora. Passe pela outra rua ou volte. Isso já aconteceu comigo. Eu tenho certeza que já aconteceu com várias pessoas. Que vem um pensamento. Opa, às vezes você está de carro. Vou passar para o tal. Hoje eu vou cortar caminho por aqui. E algo diz assim, um sentimento. Não vou por aqui. Não vai por lá. Então, são cotidiano. Aquilo que nós falamos, né? Falamos agora mesmo, que falamos que a todo instante estamos nos inspirando em coisas pequenas em nossas vidas, no trabalho, na escola, na rua, nas nossas orações. E o bacana aqui, que eu fui buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma coisa muito bacana para deixar para todos nós aqui. Se nós temos essa intuição, se nós somos rodeados de bons espíritos, e aí a gente compreende o que Jesus quis dizer. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Pedi e obtereis. Jesus nos disse isso. Pedi e obtereis. E hoje, com um pouquinho de estudo que nós temos, nós passamos a compreender o que é pedir e o que é obter. Porque a gente entendia isso muito errado e, infelizmente, muitas pessoas ainda entendem isso errado. Às vezes a gente pede, eu quero um carro mais bonito, eu quero um carro mais luxuoso, eu quero uma vida de luxúria. Mas esse pedir obtereis não é isso. É justamente isso que nós estamos fazendo agora. É conversar com os bons espíritos. Né? É como diz ele, quando orais, não há vez de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga, demonstrar que está orando, falando alto, falando palavras lindas, bonitas, para que todos ouçam. Não sejamos esses hipócritas. O que ele nos aconselha é que entremos para o nosso quarto, ou no nosso momento de aconchego, ou em qualquer lugar que nós estivermos, entrarmos no nosso íntimo e conversarmos com Deus, com humildade, simplicidade, conversarmos com Jesus como se fosse o nosso irmão, conversar com o nosso anjo da guarda, como um anjo que está ali ao nosso lado para nos socorrer. E a gente pede muito e agradece pouco. Então,
Nós temos que agradecer mais, glorificar mais e pedir muito, mas para aqueles que estão passando por momentos difíceis, que não pode ter uma oportunidade como essa que estamos tendo agora, aqui com várias sugestões, com irmãos nossos colocando sugestões, trocando ideias, trocando energias. Quantos gostariam de estar num momento desse, podendo estar conversando sobre Jesus, sobre o amor, sobre a paz, sobre a alegria? Então vamos pedir por esses irmãos. Vamos ser médios inspirados o tempo todo, o máximo de tempo que pudermos. Agora nós estamos sendo inspirados, todos nós, porque estamos numa sintonia de paz, de harmonia, de amor, de vontade de ajudar, de compaixão. Os irmãos estão colocando aqui perguntas, comentários para nos ajudar. Isso é amor, sintonia. Então, que nós possamos distribuir isso em outros lugares também. Com um sorriso, um aperto de mão, um bom dia, uma boa noite, um até logo, um até breve. Não é mesmo? Então, que sejamos esses médios inspirados que o nosso Mestre Jesus tanto espera da gente. Passar aqui, então, a palavra ao nosso irmão Humberto. Obrigado, Sérgio, pela palavra inspirada, né, dessa noite, assim como a Ludmila também. E a gente vai dar sequência ao próximo estudo, né, desse capítulo, que é o item Médiuns de Pressentimentos. Imagino que pressentimento seja algo muito comum em nossas vidas, né? Quem nunca teve, como o Sérgio comentou, a decisão de não ir a um determinado lugar, de mudar a trajetória por conta de alguma coisa, né? Então, quem quiser compartilhar conosco, escreva aí nos comentários para a gente poder estar conversando aqui. Mas é um sentimento muito comum. Antes de a gente entrar no pressentimento, é bom a gente diferenciar pressentimentos de superstição, né? Porque superstição é algo que nos leva a reais, em coisas absurdas, né? São crenças em sinais, né? Em acontecimentos ou coincidências fortuitas. Então, por exemplo, no passado, algumas sociedades antigas acreditavam que o eclipse eram os sinais de maus presságios, né? Então, era uma superstição que havia nessa época. Então, a gente vê também, às vezes, por exemplo, quem gosta de assistir futebol, às vezes tem superstições, que, vou sentar naquele lugar do sofá, eu tenho que vestir determinada camisa para o meu time ganhar. São crenças baseadas, né, em coisas que não são reais. Além disso, a gente tem uma outra coisa, que são os prognósticos. O que é um prognóstico? Prognóstico é quando você traça, né, uma provável resultado, né, uma provável consequência de um processo que está acontecendo. Então, um cálculo, né, uma análise à luz da razão. Então, por exemplo, prognóstico médico. O médico, ele avalia, o paciente está com determinada enfermidade, e ele faz um prognóstico, né, de tratamento ali para poder chegar a uma cura. Então, ele verifica o quê? As possibilidades daquele paciente ser curado através de tal determinado tratamento, ou de aquela enfermidade se agravar. Então, isso é um prognóstico, é uma consequência baseada na observação, numa análise. Então, a gente pode também, por exemplo, citar um exemplo da pessoa que se excede diariamente na comida, come em excesso. Você pode fazer um prognóstico da consequência desse hábito. Aumentar o seu colesterol, pode adquirir uma hipertensão. Então, você trabalha na probabilidade, mas à luz da razão, analisando as possíveis consequências de um processo. Isso é um prognóstico. E o pressentimento? O pressentimento, ele se difere tanto da superstição quanto do prognóstico, porque o sentimento ele tem a ver com o sentimento. O pressentimento, ele tem a ver com o sentimento, né? Você sentir algo antecipadamente, né? Então, você sente que vai ocorrer determinado acontecimento, mas não é à luz da razão, né? Nem é uma crença infundada, como é a questão da superstição, mas é um sentimento e não um fato lógico, nesse caso, né? E esse conhecimento,
ele é muitas vezes obtido pela intuição, a intuição que o Sérgio e a Ludmila comentaram. Então, todos nós, o que acontece? De onde que vem esse pressentimento? Né? Ele pode partir do nosso próprio espírito, ou ele pode partir de um pensamento, de um conselho que o espírito está nos dando. Quando é que ele parte do nosso próprio espírito? Antes de nós encarnarmos, a gente faz um planejamento reencarnatório, onde a gente traça as principais fases da nossa vida aqui na Terra, as principais provações, os gêneros de provas que iremos atravessar aqui na Terra. E muitas vezes, quando se aproxima de uma prova importante na nossa vida, que a gente vai atravessar, a gente lembra, né, a gente tem um pressentimento de que algo vai ocorrer. Então, é como se o nosso espírito, nós mesmos, estivéssemos nos autoaconselhando naquele momento. Então, é uma lembrança que a gente guarda daquele planejamento que a gente traçou, né, daquele momento importante pelo qual a gente vai passar na nossa vida, né, de um testemunho que temos que dar. Então, isso seria como se fosse um pressentimento anímico, né, que é da nossa própria alma, que a gente está trazendo essa lembrança. Mas não existe só esse tipo de pressentimento. Existem os pressentimentos que são alertas, que são conselhos, que a gente recebe dos espíritos, né, que nos aconselham, e esse conselho pode vir, por exemplo, através de um sonho. A gente dorme, tem um sonho, aí a gente muitas vezes não lembra desse sonho. Porém, quando está para ocorrer algum fato que a gente havia sonhado, né, a gente muitas vezes relembra aquele pressentimento, né, tem aquele sentimento de que algo está para acontecer. Mas pode também ser que ocorra não em sonho, pode ser que ocorra em momento de vigília, enquanto a gente está acordado. A gente pode receber o pensamento, o conselho de um espírito que nos fala ali ao coração, ao pensamento, e a gente tem um pressentimento de que algo está para ocorrer. E aí a gente pode ocorrer, a gente mudar a trajetória, não pegar um avião, né? Pode acontecer uma série de coisas, mas a gente tem aquele pressentimento originado de um conselho de um espírito. E acontece também que quando a nossa antena não está boa, quando a gente não está assim, sintonizado, né, com os bons espíritos, né, a gente muitas vezes recebe esses conselhos por outras pessoas encarnadas, que estão mais aptas a receber essas mensagens. Então, acontece muitas vezes a gente receber um aviso de uma pessoa, a gente não dá o valor àquele aviso. A gente passou um tempo, a gente recebe o mesmo tipo de aviso, né, podem ser revestidos de forma diferente, mas o mesmo tipo de aviso, através de outra pessoa, de outro lugar, que nem conhecia aquela primeira que nos deu o primeiro aviso. Passa um tempo, a gente recebe de uma terceira pessoa. Então, a gente vê que é, às vezes, uma forma que a espiritualidade tem de nos ajudar, de nos aconselhar. Quando a gente não está sintonizando com eles podem, sim, utilizar de espíritos encarnados para nos dar esse alerta. Então, é interessante isso também, né? Bom, a Ana colocou aqui para a gente que ela já teve um pressentimento quando estava em um ônibus e desceu no meio do caminho, que ela não sabe se dizer se aconteceu ou não. Ela bateu uma angústia tão forte que desci e fui entrar em outro ônibus. Então, isso é muito comum, né, Sérgio, disso acontecer. É muito comum, isso acontece muito. E acontece com muita gente, né? A gente conhece pessoas que nem é espírita e fala isso. Poxa, eu tô com um mau pressentimento, eu acho que eu não vou para esse caminho aqui, não. Quantas vezes, até quando era jovem, né? Eu não vou nesse lugar, não, que eu tô com um mau pressentimento. Então, isso pode ser, né? Como o Humberto falou perfeitamente ali, que pode ser uma coisa anímica do nosso próprio pensamento mesmo, do nosso próprio sentimento, da nossa vivência, mas geralmente é também uma intuição, uma inspiração, um pressentimento vindo dos bons espíritos, né? Nos alertando, né? Nos guardando, né? Esse é o trabalho deles, né? De nos guardar. É isso que eu digo. Nosso desafio, né, é estar aberto, né, a receber esses aconselhamentos, né? Que a gente às vezes anda muito distraído no nosso dia a dia, né? A gente às vezes não faz essa sintonia, não tem esse momento de contato com a espiritualidade, de oração, né, de meditação, né, de análise, para que a gente possa estar escutando, né, o que a espiritualidade tem para nos dizer. A gente não vai escutar, às vezes, diretamente, né, como aqui falando ao pé do ouvido,
mas através dessas intuições, dessas inspirações, a gente pode sim estar em contato com os bons espíritos. Então, Humberto, eu vou deixar até uma pergunta aí, se alguém quiser responder. A gente recebe uma intuição que não devemos mais ir na casa espírita, não devemos mais ir numa casa religiosa, qualquer que seja, que isso não está adiantando de nada, isso não serve para nada. É uma boa intuição essa? Aí alguém pode responder aí. E falando nisso também, o Renato falou que o Sérgio está com a barba branca. Eu vou pintar a barba de preto. O que vocês acham? Então, nós recebemos a todo momento, né? Aí ninguém respondeu aqui, eu estou vendo que ninguém respondeu. A todo momento estamos recebendo inspiração. E às vezes nós, médiuns, recebemos esse tipo de inspiração. Não vou no centro hoje não, que eu estou cansado, trabalhei muito. Apesar de eu estar escalado lá, vai ter sempre alguém vai me cobrir lá, né? Aí chega lá, a gente fica catando um ou outro, às vezes, quantas vezes a gente vai dar passe, a gente precisa de 8 médiuns, aí dá passe com 4, com 3 médiuns, porque a gente se sentiu cansado, teve uma intuição de não ir ao centro. Então, a gente tem que distinguir essas intuições, tem que ter esse cuidado. Alguém respondeu aí, Humberto? A Selma colocou uma coisa que é importante, precisamos ter cuidado com relação ao pressentimento, pois vai depender também do nosso quadro emocional, por experiências vivenciadas, que o inconsciente registra, e aí o pressentimento pode ser reflexo do medo. É verdade. Isso aí. Né? Perfeito. É o que você falou aí, pode ser anímico, pode ser de nós mesmos esse sentimento, esse pressentimento. E o medo tem a ver com aquela questão que a gente estava comentando da superstição, né? Isso. Que era baseado justamente nesse medo que as pessoas tinham, por exemplo, quando viam um fenômeno, antigamente, né? Quando viam um fenômeno natural como um eclipse, tinha como sinal de um mau presságio, só que não tinha relação uma coisa com a outra. Mas era fruto do medo, né? E uma série de outras questões que a gente pode sim colocar, né, como um pressentimento, como na verdade não é um medo de acontecer algo. Pode virar até um transtorno obsessivo compulsivo. Isso aí. Né? Quando você tem medo, aí você começa a ter mania de fazer coisas, né, para evitar que aquilo aconteça, mas que na verdade não é um pressentimento, é fruto de uma insegurança, um medo nosso. E a gente volta lá atrás, lá no começo, que a gente fala que nem tudo é dos espíritos. Né? E a gente tem a mania de colocar culpa nos espíritos em tudo, né? Não, isso aí foi o espírito que me obsediou, que me levou para o mau caminho. Nem tudo é dos espíritos. Geralmente, as coisas ruins são nossas mesmos. Só que nós, como somos antenas ligadas o tempo todo, aí nós ligamos com outros pensamentos também, do qual nós devemos e vamos mudar. Isso é certo, porque todos nós seremos espíritos puros. Todos nós. Então, isso aí é a única fatalidade que existe, que é certo, de sermos perfeitos. Eu estou vendo aqui que a Ana Tita falou que não é boa intuição, se caracteriza por nos afastar do nosso caminho evolutivo. É isso aí. Se tem um espírito intuindo a gente para não ir ao centro, porque a gente está um pouco cansado, hoje a novela está boa, ou tem um jogo de futebol, nós estamos deixando de ajudar lá na casa espírita, ou em outra casa religiosa que seja, né? É isso aí, obrigado aí. Tá vendo como a participação é bacana? E o pessoal tá pedindo para deixar a sua barba como tá certo? Branca mesmo? Aí vamos botar depois uma votação aí, eu vou ver se eu pinto ou se eu deixo branca. Vamos lá, vamos fazer uma oração para estar encerrando. Você faz para a gente, Sérgio? Faço. Então, meus irmãos, queridos irmãos, esse é um momento especial para todos nós, porque estamos reunidos em um só pensamento, no pensamento do bem, no pensamento de estar bem, no pensamento de fazer o bem às pessoas, de compartilhar essa amizade, essa alegria. O espiritismo é isso, meus irmãos. O espírita tem que ser alegre, brincalhão, feliz, respeitando sempre o direito dos outros, mas sempre alegre, trazendo alegria. Isso que é importante, porque qual é o objetivo de nós estudarmos tanto e sermos sisudos? Estamos sempre com a razão. Não é essa a intenção do espírita. A missão do espiritismo é ajudar a humanidade. E nós, ainda como aprendizes, devemos ser aquela centelhinha de luz que clareia um pouquinho
o coração de cada um daqueles que sofrem. Então, aproveitando esse momento em que estamos sintonizados com o bem, vamos louvar a Deus, louvar a nosso Pai, por ter dado essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui juntos, estarmos estudando juntos uma doutrina maravilhosa. Glorificar a Deus por essa encarnação, por esse corpo maravilhoso, pelas dificuldades que vamos superar e alcançar coisas melhores, momentos melhores em nossas vidas. Vamos superar tudo isso, meus irmãos, porque Deus está conosco o tempo todo. Ele colocou um anjo guardião ao nosso lado. Vamos agradecer, Senhor Jesus, pela vida, pelo sol, pela lua, pela chuva, por tudo que nos tem dado, pela natureza, pelos animaizinhos, por tudo que nos tem dado, Senhor. Mas, Pai amado, querido Mestre Jesus, nossos anjos guardiões, anjos responsáveis por distribuir esses fluidos maravilhosos, nós queremos vos pedir, Senhor, mas vos pedir por aqueles que sofrem tanto nos hospitais, nos presídios, por aqueles, Senhor, que estão ali na rua, com os olhares perdidos, Senhor, que eles recebam essa energia maravilhosa, que cheguem até eles, que eles recebam o aconchego, o calor e a vontade de viver. Por aqueles irmãos que têm a intenção do suicídio, que recebam dos seus anjos guardiões a inspiração do bem, da vida, de se amar cada vez mais e poder servir ao Senhor Jesus. Porque um dia todos nós seremos espíritos puros, todos nós estaremos de mãos juntas e, como vós disse, nenhuma de suas ovelhas se perderá. Obrigado, Mestre, por tudo, e humildemente nós vos pedimos que possamos dar por encerrado esse estudo de hoje, dando graças a Deus, Jesus. Graças a Deus. Então, pessoal, uma ótima semana a todos e até a próxima segunda.